Olá, que bom estarmos juntos novamente. É uma alegria ter a companhia de quem nos ouve para abrirmos a palavra de Deus e juntos encontrarmos a força e a esperança que tanto precisamos para a nossa jornada. Pois é, o nosso estudo de hoje, dia 27 de dezembro, tem um título que já é por si só um grande conforto: Perseguidos, mas não abandonados. Vamos mergulhar em algumas histórias de fé que nos mostram na prática como é possível encontrar esperança mesmo nas maiores adversidades. E o verso para a gente memorizar hoje vem de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É uma instrução muito forte, não é? E Paulo faz questão de repetir, como se quisesse ter certeza de que a gente entendeu. Outra vez digo, alegrem-se. O segredo todo está nessa pequena expressão, no Senhor. Não é uma alegria que depende das circunstâncias, do que acontece à nossa volta. Exatamente. É uma alegria que nasce de uma fonte diferente, de uma conexão. É estar em Cristo. E por isso ela é tão resistente, sabe? Não se abala com as tempestades da vida, porque a sua origem é o próprio Deus. É um estado de espírito e não só uma reação ao momento feliz. E para a gente começar a entender essa alegria na prática, vamos olhar para uma história mais recente dos nossos dias. Um testemunho que, ilustra perfeitamente essa fé debaixo de pressão. A lição nos traz a história de um pastor adventista que foi preso, e injustamente. Ele passou quase 2 anos na prisão. A gente tenta imaginar o choque, a dor de uma injustiça dessas. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele teve uma percepção profunda. A prisão se tornou o seu campo missionário. Que mudança de perspectiva, não é mesmo? E ele não ficou só na teoria, ele agiu de acordo com essa nova visão. Como a gente vê aqui, ele começou a distribuir literatura, a falar de Deus e chegou a batizar outros prisioneiros. Ele transformou a sua prova em propósito. É incrível, ele não desperdiçou a dor, pelo contrário, usou a dor como uma ferramenta para a glória de Deus, transformando um lugar que era de punição em um lugar de salvação. E o que mais me toca é a sinceridade dele. Ele disse, às vezes era difícil realizar o trabalho na prisão, mas tive alegria, especialmente ao ver orações respondidas e vidas transformadas. Percebem? A alegria dele não estava na ausência de dificuldade, mas em testemunhar o poder de Deus em ação. A alegria era ver o evangelho mudando vidas, mesmo ali, atrás das grades. Isso redefine completamente o que significa ter um dia bom. E esse testemunho dos nossos dias serve como uma ponte perfeita para um dos relatos mais poderosos da Bíblia sobre esse mesmo tema, a história inesquecível de Paulo e Silas. E a pergunta que fica, que ecoa através dos séculos, é justamente essa: como é possível orar e cantar louvores a Deus com o corpo todo machucado, num lugar escuro, frio, sendo vítima de uma injustiça tão grande? Vamos entender o que aconteceu em Filipos? O cenário era o pior possível. Depois de serem açoitados em público, eles foram jogados na cela mais segura da prisão. E o texto bíblico ainda diz que o carcereiro prendeu os pés deles no tronco, que era um instrumento de tortura que impedia qualquer movimento e causava uma dor terrível. Era humilhação somada à agonia física. E então, no meio disso tudo, acontece o inimaginável. Em Atos capítulo 16, versículos 24 e 25, lemos: à meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vamos parar e pensar no que isso significa. Meia-noite, o ponto mais escuro, mais silencioso da noite. E daquele lugar de dor, não saíam gemidos de lamento, mas hinos de louvor. E tem um detalhe crucial: os demais companheiros de prisão escutavam. A fé deles se tornou um testemunho público, radical, no lugar mais improvável que se pode imaginar. E essa atitude de Paulo não foi um evento isolado, um momento de superação. A prisão, por mais irônico que pareça, se tornou o lugar da onde ele escreveu algumas das cartas mais cheias de esperança e vida de todo o Novo Testamento. Esse slide mostra um contraste que é poderoso. De um lado, a realidade física de Paulo, encarcerado, acorrentado, acusado falsamente. Do outro, a mensagem que ele enviava para as igrejas, cartas que transbordam de alegria, de esperança, de encorajamento. É impressionante, não é? A mensagem dele não era um reflexo das correntes que o prendiam, mas um reflexo da liberdade que ele tinha em Cristo. Ele estava, de certa forma, exportando a liberdade que sentia por dentro, mesmo estando fisicamente preso.
A lição destaca duas dessas cartas, Filipenses, que é de onde tiramos o nosso verso de hoje, e também Colossenses, cartas que são verdadeiros pilares da fé cristã, falando sobre uma alegria que excede todo o entendimento, e foram escritas por um homem numa cela. Isso só prova que a verdadeira alegria é um fruto do Espírito, e não das nossas circunstâncias. Então, depois de ver esses exemplos tão fortes, a pergunta se volta para nós, né? Como a gente pode viver esse segredo da alegria? O que podemos, na prática, aprender com esses heróis da fé? Bom, podemos tirar algumas lições práticas. A primeira é confiar que existe um propósito maior por trás de tudo, mesmo que a gente não consiga enxergar no momento. A segunda é essa distinção que é fundamental. A gente se alegra nas circunstâncias e não por causa delas. A fonte da nossa alegria é sempre o Senhor, não a situação em si. E por fim, a terceira lição, que a gente viu tanto no testemunho do pastor quanto em Paulo, enxergar cada dificuldade como um campo missionário, uma oportunidade única para que a luz de Deus brilhe através de nós. E a força para viver essa fé, ela não surge do nada. Ela vem de uma conexão diária com a fonte de toda a vida. Por isso, queremos reforçar aquele convite especial para que todos participem conosco no projeto mundial de leitura diária da Palavra de Deus. Um capítulo por dia é o alimento que nos fortalece para qualquer desafio que a vida nos apresentar. E se este estudo trouxe um pouco mais de esperança ao seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe esta mensagem com alguém que talvez esteja passando pela sua própria meia-noite e precise ouvir que é possível cantar sim. E claro, se você gostou, deixe sua curtida e se inscreva para continuar estudando a Bíblia com a gente. Vamos encerrar com as palavras do apóstolo Paulo, que soam como uma bênção, mas também como um chamado para cada um de nós. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que essa seja a nossa oração e a nossa realidade, hoje e sempre. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo.